E na zona mista, Wanderson e Fernando falaram sobre a arbitragem, mas o Wanderson ele foi muito forte no que ele falou, dizendo que, por exemplo, esse árbitro não poderia mais apitar jogos do Internacional, disse em arbitragem tendenciosa e até mesmo sobre algo que o Inter sofreu hoje na Arena. E o Fernando também foi na mesma linha, porque ele entende que o pênalti assinalado para o Grêmio, na verdade, não foi. E também cobrou muito a questão da arbitragem. E na zona mista, José Olavo Bisol, vice-presidente de futebol do Internacional, soltou todas as aspas possíveis sobre esse sentido e também indo e muito em defesa dos atletas do Internacional. Então, antes de começar esse vídeo, para a vinheta. Muito bom dia, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também o sininho de notificações. Deixa nos comentários também o que tu achou dessa partida do Internacional contra o Grêmio. O que tu achou desse clássico Grenal? Tu gostou? Tu não gostou? Tu achou que realmente o Inter perdeu muito gol? Tu achou que o Inter poderia ter goleado? Tu achou que a gente foi roubado pela arbitragem? Que houve uma arbitragem tendenciosa, caseira dentro da arena? Deixa nos comentários que eu quero saber a tua opinião, tá bom? O que a gente tem que começar falando é sobre o pós-jogo do Internacional e como que o Inter se posicionou sobre tudo o que aconteceu na figura de Rafael Klein, que protagonizou uma cena que está viralizando em todo o futebol brasileiro, que é este regulamento absurdo do Campeonato Gaúcho, que quando um auxiliar, independente do cargo, seja expulso na beira do gramado, o treinador também será expulso. Isso é um grande problema, né? E um regulamento que nem Inter, a princípio nem Inter, e muito menos o Grêmio conheciam. E isso acabou acarretando em diversos problemas para o Internacional durante todo o jogo. E obviamente o Roger se posicionou dentro da sua entrevista coletiva, dizendo, por exemplo, que não acreditava em fantasmas, mas que a narrativa que estava sendo criada do outro lado está fazendo efeito. A gente vai depois na figura de José Olavo Bisol, vice-presidente de futebol do Internacional, e num tom muito forte, cobrando inclusive a imprensa, aquela imprensa que diz que tá dando tudo certo no Campeonato Gaúcho, que não tá tendo erros de árbitro de vídeo, que o Inter realmente está sendo, ainda assim está tendo um certo benefício com o advento do VAR, que o Inter está recebendo uma atenção muito grande e aquela narrativa que a gente já conhece, mesmo de teoricamente serem de veículos isentos. E o Bisol cobrou muito isso por parte da imprensa, mas também cobrou tudo o que aconteceu na arena, quanto ao pênalti assinalado na mão do Wanderson, quanto ao fato e à expulsão por parte do Roger Machado e todo o contexto que isso acarretou, que era, primeiro, uma falta para o Wesley muito forte, e essa falta acabou culminando no não cartão amarelo para o jogador do Grêmio. E a partir daí todo o Internacional ficou indignado com aquela marcação por parte do árbitro. Então isso foi algo muito cobrado também pelo José Olavo Bisol, como tu vai conseguir perceber. E aí dois jogadores do Inter pararam para falar, o volante Fernando e o atacante Wanderson. E dos dois, o Fernando também foi muito forte, falando sobre a arbitragem, falando que não foi pênalti, mas o Wanderson, esse sim, esse colocou exatamente a boca no microfone, porque ele falou exatamente o seguinte, em arbitragem que foi tendenciosa, em arbitragem, né, não chegou a falar a palavra roubar, mas muito perto disso, disse que se desse que esse árbitro não fosse mais escalado para jogos do Internacional, que o Inter sofreu muito na mão dessa arbitragem. Então tu vai conferir aqui os três vídeos do José Olavo Bisol, primeiro falando, um vídeo de 2 minutos de toda a sua marcação falando sobre a arbitragem, depois o do Fernando e depois o do Wanderson. Então confere aí. Diferente dos outros VARs que existem no nosso estado aqui, fazendo uma comparação, dizendo que o VAR que se aplicava na CBF era diferente do que se aplicava aqui na federação. E da nossa avaliação, as manifestações que vieram após esses condicionamentos, na nossa avaliação da imprensa, vieram ainda de dirigentes que fizeram com que, para nós,
dar efeito e ver esse jogo aqui hoje, que foi um jogo absolutamente truncado, sem critério e que chama atenção para os próximos jogos nossos. Então, nós adotamos uma postura de não entrar nesse debate justamente para não acirrar o clássico, mas agora nós teremos que sim, para travar esse debate junto à federação, porque isso para nós é um prejuízo enorme. O nosso sentimento hoje aqui é um sentimento claro que nós poderíamos ter saído com a vitória. E nesse aspecto eu quero exaltar o nosso grupo, exaltar aqui a entrega, exaltar aqui tudo aquilo que a gente vem dizendo, que uma pré-temporada com curto espaço fez com que a gente aos poucos tivesse a capacidade de se desenvolver nesse momento, e hoje aqui a gente mostrou o desempenho e tudo aquilo que a gente já vinha praticando no final do ano passado, e nos demonstra a superioridade que a gente teve no jogo hoje e o sentimento que a gente poderia ter saído com a vitória sem nenhuma dúvida. É sobre algum lance específico ou sobre a conduta geral da arbitragem? A interpretação do VAR em geral, a gente se preocupa com isso, mas tem dois lances, um lance específico que foi o cartão amarelo no Vitão aos 10 minutos, e depois uma falta no Wesley, onde para nós teria que ter aplicado o cartão, era o mesmo critério ali naquele momento, e se não bastasse tudo isso, ainda gera toda a confusão que gerou, porque cria-se uma animosidade, cria-se um ambiente de condicionamento, e mais do que isso, eu tenho dito isso, estão colocando uma situação de que a interpretação feita pelo VAR, os protocolos que estão sendo feitos aqui no Rio Grande do Sul estão equivocados, e parte da imprensa defende isso. Machado, por conta da expulsão do Alberto Ribas, o que tu pode falar a respeito da arbitragem no jogo de hoje? Isso aí também é complicado, essa regra aí, né? O cara faz se uma pessoa é expulsa, aí o outro também tem que ser expulso, o treinador. Não entendi muito essa regra, é complicado. Mas eu acho que o árbitro poderia ter dado uma amarela ali, né? Para não ser uma expulsão. Mas paciência, é a regra, é o que está no regulamento, a gente tem que entender e nos próximos jogos tentar evitar para que não aconteça isso novamente. O pênalti Eu achei muito duvidoso, né? O Anderson tá com o braço colado, levanta aqui. Para mim é muito duvidoso, para mim não é pênalti, mas ele falou que foi no VAR, foi pênalti, a gente tem que respeitar, né, a decisão dele e seguir em frente. Então, na hora do lance ali, no meu ponto de vista, foi injusto, né, o que ele cobrou. Porque ele estava com os olhos totalmente em mim e na hora eu falei para ele que meu braço estava colado, né? Ali foi um movimento que eu fiz subindo e ele mesmo me olhou e falou, cara, não foi pênalti. Aí depois o VAR chamou e eu acho que a gente foi prejudicado, né? Mas bom, é o clássico, a gente sabe que tudo pode acontecer, mas a arbitragem hoje, no meu ponto de vista, estava mal intencionada desde o início do jogo, depois com a expulsão do Roger também ali do lado de fora. Eu acho que no próximo clássico, se tiver, deveria escolher uma arbitragem muito mais qualificada para apitar um jogo desse nível, né? Mas o Inter foi muito superior, né? No jogo todo a gente mostrou o jogo aqui na casa dos caras que a gente tava muito bem, estamos muito bem, né? E espero que a gente possa continuar dessa forma aí que o time... Bom, e esses foram os vídeos do Bisol falando, como eu te falei, sobre toda essa questão de arbitragem. Ele disse que o Inter ainda vai estudar a partir de agora uma maneira para se posicionar, mas o Inter vai se posicionar, isso podem ficar tranquilos. Também teve na figura, por exemplo, do Fernando, falando também sobre a arbitragem, o pênalti não assinalado e sobre o jogo do Inter. E o Wanderson, que foi o mais forte desses três, né? Falando na arbitragem tendenciosa e nessa arbitragem caseira de Rafael Klay, que na partida de Inter e Juventude fez uma boa arbitragem. Mas daí no seu primeiro clássico Grenal, no seu primeiro problema, ele já criou todo esse contexto, toda essa narrativa que prejudicou o Inter já para a próxima rodada do Gauchão. Porque ele coloca primeiro o Bruno Henrique com o terceiro cartão amarelo, sendo que ele fez uma falta o jogo inteiro. E a única falta foi assim que ele entrou, e foi no lance no meio campo, numa jogada lateral do Grêmio, nem perigo tinha. E ele deu cartão amarelo no primeiro lance do Bruno Henrique, e com isso ele tá fora do jogo contra o São Luís. E a gente também percebeu que o Roger Machado, juntamente com o seu auxiliar, também tá fora dessa viagem, por exemplo, para Ijuí. Então o Inter ficou muito prejudicado na próxima rodada com a figura de Rafael Klay. Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Volto logo mais. Valeu, falou e foi.